Mostrar aqui então agora o cadastro de pessoas. O cadastro de pessoas é o cadastro de todos os envolvidos no sistema. Então pode ser um proprietário, um motorista, pode ser um cliente, um fornecedor, um funcionário. Então todos esses a gente cadastra em pessoas. Para entrar no cadastro, eu vou em cadastros, pessoas, e aqui ele vai exibir para mim uma relação de todas as pessoas já cadastradas. Eu posso pesquisar, né? O ideal é a gente pesquisar antes de iniciar o cadastro, para evitar de, de iniciar um cadastro que já está pronto, né? Então eu vou pesquisar, por exemplo, total. Então eu pesquisei, já encontrei aqui a transportadora que eu queria nesse exemplo aqui. E agora eu posso simplesmente consultar os dados dela aqui na tela mesmo, ou então se eu quiser visualizar, detalhar, ou então alterar esses dados, eu posso clicar nessa lupinha aqui do lado direito. Eu clicando nesse ícone, ele já me abre o cadastro, então eu já consigo enxergar todos os dados, né? E consigo enxergar também que o tipo aqui é um proprietário. Percebam que aqui eu usei um CNPJ já cadastrado na base da Receita, então ele trouxe o nosso cadastro para cá, tá? Então toda vez que você digitar um CNPJ e esse CNPJ já existia no cadastro da Receita, na base de dados da Receita, ele vai trazer os dados para você, tentando agilizar esse cadastro, tá? Então, marquei aqui como proprietário. Poderia marcar também, por exemplo, como cliente, como fornecedor. Então, essa mesma pessoa, ela pode ter vários papéis dentro do sistema, tá? Então, ela pode ser um cliente, mas pode ser também um fornecedor, pode ser um proprietário de veículo, pode ser uma transportadora, tá? Então, percebam que eu posso colocar o mesmo cadastro com vários papéis aqui. A ideia disso é facilitar, né? Evitar que você tenha que refazer o cadastro de acordo com o tipo de pessoa. Então ele me traz aqui os dados essenciais, razão social, nome de fantasia, o e-mail dessa empresa, o celular, o telefone fixo, o endereço. Aqui, no caso de proprietário, número de NTT, número de PIS, se for o caso. Aqui em dados específicos, né, a gente tem dados referentes à pessoa física e referente à pessoa jurídica. Se for pessoa física, dados de filiação, data de nascimento, RG. Se for pessoa jurídica, inscrição municipal, estadual, o indicador, se ele é contribuinte ou não contribuinte de ICMS, se ele é consumidor final ou não, né? Se ele é simples nacional. Então, são informações específicas aqui de pessoa física ou pessoa jurídica. Perceba que na primeira aba aqui em dados, eu já coloquei o endereço. Tá? Então, caso a pessoa que está sendo cadastrada tenha somente o endereço, só preencher aqui é o suficiente. Mas se essa pessoa que eu estou cadastrando, né, pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa mesmo, tiver mais de um endereço, eu posso vir aqui na aba endereços e clicando em novo e cadastrar quantos endereços eu quiser. Tá? Então, isso aqui é útil para caso uma empresa, por exemplo, tenha duas unidades, eu vou cadastrar todas no mesmo CNPJ e tenha dois endereços, por exemplo, o endereço do pátio e o endereço do administrativo. Então, enfim, esse cadastro aqui de endereço você pode ir colocando os vários endereços dessa pessoa. Contatos também segue a mesma linha de raciocínio, né? Eu posso cadastrar, por exemplo, o contato comercial da empresa, o contato operacional, o contato financeiro. Então, para isso, eu posso ir clicando de novo e colocando aqui, né? Tipo de contato empresarial e pessoal. Esses são cadastros básicos que estão aqui. Já já vou mostrar onde você pode cadastrar outros tipos. Mas eu coloco, né? Coloco o nome de quem que é, o e-mail, o celular, o telefone. E aqui também já tem algumas opções referentes a boleto, né, se vai receber o boleto ou não, esse contato, se vai receber o DANF e XML no e-mail. Então já são configurações mais ligadas à parte lá da frente do sistema de operação mesmo. Aqui são referências, né? Referências a gente costuma fazer mais para obter, né, dados comerciais, né, referências com relação ao tipo de cliente que é. Então, tem essas referências aqui. Posso cadastrar também contas bancárias, para caso eu vou fazer algum pagamento, algum depósito para essa pessoa, né? Por exemplo, um proprietário que eu vou fazer um
Pix, que eu vou fazer o pagamento, eu posso já cadastrar os dados aqui e deixar salvo no banco de dados. Aqui em histórico, a gente vai ter ainda disponível que vai exibir as principais movimentações dessa pessoa dentro do sistema. Tá? Então, feito isso, né, eu já fiz algumas alterações, alterei algumas coisas. Feito isso, eu posso clicar no botão alterar, que eu vou, com isso, salvar essas alterações que eu fiz. Tá? O processo de criação de um novo cadastro é só eu clicar no botão novo, aqui em cima do lado direito, e aí clicando, eu colocando o CNPJ ou CPF, ele já vai iniciar. Tá? Se for um CPF, ele não vai trazer os dados, porque a Receita não disponibiliza consulta para dados de CPF, mas se fosse um CNPJ novo, você pode digitar aqui que ele já vai trazer as informações disponíveis na Receita. Caso você digite aqui, ele já traga, é importante revisar esses dados, porque às vezes no e-mail fica o e-mail do contador, o celular fica o celular da contabilidade, então é bom revisar esses dados aqui. Então, depois de preencher todos os dados dessa nova pessoa, eu vou clicar no botão inserir e ele vai salvar da mesma maneira. Tá? Com relação aqui aos tipos de contato, tipo de endereço, eu posso cadastrar isso também aqui em cadastros. Ó. Então, aqui em cadastros eu tenho tipo de contato, tipo de referência e tipo de pessoa. Então, por exemplo, tipo de contato, eu posso criar aqui, tinha lá empresarial e pessoal, eu posso criar um novo aqui, por exemplo, contabilidade. Tá? Então, caso você queira, por algum motivo, ter o contato da contabilidade e queira salvar isso no cadastro da pessoa, você pode criar esse tipo aqui. Né? Vou criar, por exemplo, o contato do financeiro. E aí eu vou criando aqui de acordo com a minha necessidade. Tá? Quando eu vier aqui em pessoa agora, se eu entrar em qualquer cadastro e for colocar um novo contato, eu já vou ter aqui no tipo os que eu acabei de cadastrar, né? Contabilidade, empresarial, financeiro, pessoal, que são os que já estavam lá e os que eu cadastrei agora, correto? Eu tenho também, então, o tipo de referência, né? Então, se é referência bancária, comercial, empresarial, da mesma maneira, eu posso dar um novo e cadastrar referência aqui para usar nessa aba referências aqui, correto? E também o tipo de pessoa, né? Então, os tipos que nós consideramos os essenciais já estão aqui, mas caso você tenha necessidade de mais algum tipo, você pode clicar aqui em novo e colocar, por exemplo, deixa eu ver um tipo que não esteja cadastrado aqui ainda. Aqui, tipo de pessoa. Então, o tipo de pessoa tem cliente, contabilidade. Vou colocar aqui, por exemplo, um parceiro, tá? Por algum motivo você quis cadastrar esse tipo, dou inserir. E aqui, quando eu vier em pessoa, aqui nos contatos, eu vou ter ali, desculpa, no tipo aqui, eu vou ter já parceiro que eu acabei de cadastrar. Né? Então, tem alguns tipos que eles já são pré-configurados para o sistema, como, por exemplo, proprietário, motorista, isso ele já vai filtrar lá nas telas necessárias. E tem alguns tipos que você pode criar aqui somente para manter uma referência. Perfeito? Então, o cadastro de pessoas, ele trabalha em conjunto com esses outros 3 cadastros aqui, e todos seguem a mesma linha de uso do grid, do uso de forma de cadastrar, de alterar e tudo mais.